Olá pessoal, o assunto que a gente vai abordar hoje é RPT. É uma técnica que auxilia na engenharia da confiabilidade. Então aqui podemos ver de uma forma gráfica mais ou menos como que seria esse gráfico de RPT. Mas antes a gente tem que contextualizar o objetivo da nossa disciplina como sempre. O nosso carro-chefe vai ser a norma ISO 55000, que fala sobre a gestão de ativos. Então reparem aqui que a gente se encontra na primeira fase, que é criar o contexto da organização ou contexto organizacional. Então, reparem aqui que no contexto organizacional a gente precisa saber os fatores externos e internos que podem influenciar com a nossa empresa, a indústria onde a gente trabalha e onde a gente foca a nossa engenharia de confiabilidade na manutenção. Dificilmente, talvez para essa matéria, a gente vai conseguir verificar ou levantar os fatores externos, mas os internos, com certeza, a gente tem autonomia. Reparem que também, para poder definir este escopo do contexto organizacional, a gente precisa tomar decisões e, com o auxílio da ferramenta de RCM, que seria a manutenção centrada na confiabilidade, a gente vai conseguir isso. Também a gente verifica que até o momento a gente já conseguiu desenvolver alguns indicadores de desempenho focados principalmente na análise RAM. E sabemos de que tudo isso aqui vai funcionar graças a recursos, sejam humanos ou físicos ou materiais. Também a gente tem que ter em mente que a disponibilidade da informação é muito importante. Então a gente tem que procurar esta informação e disponibilizá-la, ou melhor dito, filtrá-la para poder fazer um bom estudo. De uma forma bem ampla, gestão de ativos é uma atividade coordenada de uma organização para gerar valor. Então, muito importante essa palavra valor. E o valor que vai definir o nosso objetivo, o nosso escopo. Muitas vezes a gente pode definir o valor a uma máquina, mas para uma outra indústria essa máquina não tem tanto valor. Então, nós que definimos quão importante é essa máquina para o nosso processo, ou aquele equipamento ou aquele ativo. Então, é por isso que agora a gente vai focar mais nesta parte do valor. Tentar encontrar, alavancar ou identificar o valor de algum ativo. Que este seja tangível ou intangível, na nossa disciplina é basicamente tangível e financeiro. Também a gente já fez o equilíbrio por meio de custos, então a gente de uma forma bem sistêmica identificamos alguns custos da nossa indústria, do setor, de alguma máquina, de alguma linha de produção ou de algum equipamento específico. Também a gente identificou já, ou melhor dito, tem ferramentas por meio da análise RAM, que é a confiabilidade, manutenibilidade e disponibilidade, podermos filtrar este ativo que vai ser estudado futuramente com ferramentas que identifiquem o risco. Lembrando que risco é o oposto à confiabilidade. Então a gente tem que identificar o risco para justamente atacar, abordar, controlar este risco. E se a gente consegue diminuir esse risco, a gente vai ter uma boa confiabilidade. Então, neste gráfico, podemos ver as esferas que envolvem a gestão de ativos. Com certeza, a gente não vai conseguir fazer um trabalho inicial de uma gestão de ativos de toda a empresa. Mas sabemos que dentro da empresa tem ativos. E estes ativos fazem parte de um sistema de gestão de ativos, que por sua vez são alimentados por um portfólio. Então, a nossa disciplina foca por meio destas ferramentas de KPI e ferramentas de, ou melhor dito, indicadores de custo e de desempenho, poder filtrar este ativo que a gente vai estudar na nossa disciplina e que no final vai gerar um projeto. Então a gente está nesta parte que é identificar o portfólio e especificamente aquele ativo que é mais relevante para com o nosso estudo. Para poder conseguir isso também é muito importante alinharmos os conceitos. Na nossa disciplina, temos focado muito na padronização, tudo seguindo normas ou recomendações de classe mundial, para poder definir o fluxo de uma OM, porque a gente sabe que a informação é base de dados, e se os dados são de uma forma não confiável, alimentados, então as nossas informações e as nossas tomadas de decisões também serão erradas. Então é muito importante definirmos bem o fluxo de uma ordem de manutenção, como ela inicia, quando inicia, quem que é o responsável e quem filtra.
Também é importante definirmos os tipos de manutenção. Na nossa disciplina, seguindo a norma DIN, sabemos que existem basicamente dois grandes grupos de manutenção, preventiva e preditiva. Também temos que conhecer a organização do setor de manutenção, como ela se divide, qual a hierarquia da nossa e autonomia do nosso setor de manutenção. Isso é muito importante. E também já pedimos no início da nossa disciplina um contexto organizacional da nossa empresa. Tá? Ou seja, uma descrição descritiva, ou textual da organização. Qual que é o rubro, a que se dedica, onde está localizada, se é uma empresa nacional ou internacional, enfim. De uma forma escrita, a gente consegue inicialmente, talvez, já poder fazer essa atividade. Também a gente identificou a fronteira e função principal da organização. Tá? Então, com tudo isso, a gente consegue identificar essas fronteiras. Estes indicadores de KPI, que são de desempenho, foram abordados na nossa disciplina pela análise RAM. E também aqui a gente acrescenta uma outra ferramenta que é para poder verificar o custo, o impacto que tem o custo para com a nossa organização, através do ciclo ou do custo do ciclo de vida. Neste custo do ciclo de vida, a gente aborda a parte de projetos, que seria o CAPEX, ou a parte de produção, que seria o OPEX. A nossa disciplina foca mais no OPEX. Então, tendo tudo isso daqui e sabendo qual que é a sequência da nossa disciplina, acredito que a gente já consiga pouco a pouco refinar e entender a nossa organização. E dessa forma a gente consegue preencher esse primeiro quadradinho, que é da gestão de ativos, contexto organizacional. Então reparem que todo esse trabalho que a gente fez é apenas para podermos preencher o contexto organizacional. Agora a gente vai usar ferramentas gráficas que vão auxiliar a poder melhorar tudo isso daqui. A nossa disciplina tem um procedimento iterativo. O que isso significa? Que embora a gente esteja numa fase, por exemplo, 5, nada impede que a gente volte para a fase 1 e melhore. Então, de uma forma iterativa, a gente consegue atualizar e melhorar cada vez mais o procedimento do nosso projeto, que é voltado à engenharia de confiabilidade na manutenção. Então, reparem aqui, esta imagem nada mais ilustra que tudo aquilo que a gente está fazendo na nossa disciplina, todos os conceitos no início, é primeiro para podermos entender a organização, que seria o nosso top-down, a nossa fase da hierarquia superior, mas aos poucos, com estas ferramentas, esses conceitos, a gente vai filtrando e vamos atacar ou abordar nesta matéria apenas um ativo, aquele que é mais importante. E com ferramentas agora gráficas, a gente vai verificar que este ativo, ou apenas este ativo para esta matéria, ele é importante e influencia no setor e também influencia na indústria ou na organização como um todo. Como que a gente pode verificar ou validar que esse ativo tem tanto impacto? Porque a gente já fez o levantamento de custo. Aqui a gente já fez o levantamento de custo e também a gente já fez o levantamento de desempenho por meio de indicadores. Então, dessa forma, a gente já consegue filtrar e identificar esse ativo. Muito bem. Agora, para a parte gráfica, embora a parte gráfica seja apenas um slide, mas a gente tem que aprender bem os conceitos. Primeiro, para poder realizar este funil, da parte de cima até a parte de baixo, top-down, a gente tem que entender o seguinte conceito. Pode ser feito com base em critérios como custo de manutenção, impacto de desempenho. Já tínhamos visto isso. Mas também, em função destes indicadores de custo e de desempenho, a gente tem que identificar quem que é o sistema, quais são os subsistemas que compõem este sistema e, por sua vez, quais são os componentes que compõem o subsistema, que por sua vez compõe um sistema. E a descrição pode ser gráfica e também textual. Então aqui tem algumas ferramentas que ajudam a criar essa lógica de sequência de sistema, subsistema e componente. É muito importante que a gente saiba definir bem o que é sistema, subsistema e componentes. Eu diria que neste momento estamos entrando num divisor de águas na nossa disciplina. Até a aula anterior, a gente já começou a conhecer a empresa, mas a partir deste momento que a gente vai conseguir, deste filtro,
coletar dados importantes para poder analisá-los e encontrar a confiabilidade da nossa organização ou do nosso ativo. Okay? Aqui podemos ver duas ferramentas que são muito usadas na engenharia da confiabilidade: a árvore de falhas e o diagrama de blocos de confiabilidade. A nossa ementa aborda apenas o diagrama de blocos de confiabilidade, que também eu acredito que é uma ferramenta muito importantíssima, poderosa e vai atender com o nosso projeto de confiabilidade. Além disso, tem outras ferramentas também que são um pouco mais voltadas para sistemas especialistas, que futuramente podem virar inteligência artificial, como é o caso da rede de Petri. A rede de Petri é algo parecido com as redes neurais, mas muito mais simples. Aqui nas redes de Petri, que também é uma representação gráfica da lógica de uma sequência de ativos ou de processos, temos talvez mais opções de poder discretizar melhor o ativo que a gente está analisando. Como, por exemplo, aqui temos uma condição I, para que possa continuar o fluxo ou a sequência destas operações, necessariamente, antes destes dois pontinhos passarem para este estágio daqui, eu preciso preencher as duas funções, os dois requisitos. Se eu tenho apenas preenchido esse requisito, eu não vou conseguir passar de fase. Então, tenho que preencher as duas funções. Por isso que tem a letra I aqui, ou a relação I. Aqui já podemos ver um I, mas é um conflito. Então, reparem aqui que eu preciso apenas, para um evento anterior, de uma ação, e essa ação vai entrar em conflito, porque ela não sabe se ela vai para cima ou para a direita, e às vezes fica aleatório. Aqui já temos uma condição OR. Então, essa condição OR significa que se eu tenho uma linha preenchida na parte superior, ela automaticamente vai continuar com o meu fluxo de produção. Tá? Então, aqui ou eu tenho essa linha daqui, ou essa daqui de baixo, que seria uma relação paralela, algo parecido com aquilo que existe no RDB, que é o assunto que a gente vai abordar. Reparem aqui que também a gente tem uma espécie de outro conflito também, ou significa que eu terminei um determinado estágio, mas ele vai, de uma forma aleatória, escolher o caminho, pode ser o superior ou inferior. Se a gente não define, ou não cria uma pré-condição, ele vai ser aleatório. Então aqui também podemos ter um conflito na saída, aqui é um conflito na entrada. E aqui podemos ter um processo que é de iteração. Então ele simplesmente vai sempre se retroalimentar. Não tem nenhuma condição I ou O. E aqui temos um cenário, uma representação lógica de um processo sequencial. Tá? Que também no RDB temos no diagrama de blocos de confiabilidade também esse comportamento sequencial. Então reparem, com o RDB a gente tem comportamento em paralelo, que seria mais ou menos este daqui que eu estou assinalando, e comportamento em série. Tá? Esse seria o comportamento que tem quando a gente usa os diagramas RDB. Mas aqui as redes de Petri apresentam muitas mais opções. A nossa disciplina vai abordar apenas RDB. Como eu tinha definido, é muito informado também no início, é muito importante que a gente saiba o que é sistema, subsistema e componente. Então, vou passar para vocês algumas definições de sistema, subsistema e componentes, para que dessa forma a gente consiga alimentar ou criar o nosso RDB de forma precisa, assertiva e confiável. Sistema é o conjunto organizado de subsistemas e componentes que trabalha de forma integrada para cumprir uma função específica. Um exemplo que a gente tem de função pode ser uma indústria, ou pode ser um setor, ou pode ser uma unidade, ou pode ser uma linha de produção, ou um equipamento. Então aqui fica muito subjetivo, depende qual que é a sua abordagem. Por exemplo, a indústria como um todo, a empresa como um todo, pode ser o sistema. E vamos imaginar que a empresa onde você trabalha, ela tem várias unidades no Brasil. Então, as unidades poderiam ser os subsistemas. E, por sua vez, cada processo que tem em cada unidade são os componentes. Então, depende qual que é o foco que você tem.
Agora, nesse mesmo exemplo, vamos imaginar que apenas uma das unidades já é o sistema. Então, dentro dessa unidade, as várias linhas de produção são os subsistemas. E dentro dessa linha de produção, algumas máquinas são os componentes. Reparem aqui a definição de subsistema. Parte funcional do sistema que contribui diretamente para o desempenho da função do sistema. É composto por componentes interligados que operam em conjunto para realizar uma função específica do sistema. Aqui parece repetitivo, porque poderia ser uma unidade, uma produção, um setor, um equipamento, uma máquina específica. Repito, depende do foco que você quer trabalhar, ele vai ser teu sistema. O sistema pode ser algo amplo ou algo específico, mas a partir daquele item que você considera sistema, você vai ter que desfragmentá-lo em subsistemas e componentes. Sempre chegarmos até componente, nunca até peça. Componente é considerado como um item reparável, como um todo, que realiza uma função genérica e não tão específica. Por exemplo, a gente não vai analisar apenas um parafuso, isso seria uma peça. Então aqui temos, nesta analogia, o sistema, a indústria, e uma linha da produção seria o subsistema, porque dentro desta indústria temos várias linhas de produção. E o que seria componente, que é a parte mais importante e o foco da nossa disciplina? Então reparem que a nossa disciplina é top-down, mas a partir do momento que a gente chega no down, na parte específica do item, a gente vai desfragmentar e abrir novamente ele. Okay? Então o componente seria o elemento, o item individual, geralmente composto por peças reparáveis. Então o componente é o conjunto de peças reparáveis. Então a gente analisa o conjunto de peças reparáveis que fazem parte de um componente e não analisamos apenas a peça. Nas próximas aulas e nas próximas ferramentas, vocês vão entender por que a gente não chega até peça, que é muito importante. Temos que chegar até componente apenas. Que realizam uma função específica dentro do subsistema. A falha de um componente pode afetar diretamente o funcionamento do subsistema e, consequentemente, o sistema. Um exemplo pode ser uma máquina, um conjunto de mancais, elementos de transmissão, enfim. Aqui é um texto muito importante, então o componente é o nível mais detalhado da hierarquia, onde normalmente ocorrem os modos de falha. Então é por isso que a gente tem que chegar até o componente. Nesta ilustração, sistema vai ser a indústria, subsistema é um dos setores, podem ter vários setores, e o componente vai ser, neste caso, uma bomba centrífuga que realiza uma determinada função. Mas nada impede que o meu sistema possa ser a bomba centrífuga. Os subsistemas poderiam ser, por exemplo, o elemento centrífugo em si, o motor, e dentro de cada um deles, que agora são subsistemas, eu tenho vários componentes. Então, repito, a abordagem de sistema subsistema vai depender muito do estudo que você está fazendo. E é por isso que antes de chegarmos à definição do que é sistema, subsistema e componentes, é muito importante que a gente atualize nossos conceitos em relação a filtro daquele ativo que a gente vai estudar. E isso daí é graças a levantamento de custos e de disponibilidade, confiabilidade e manutenibilidade. Muito bem. Então agora que a gente já sabe, ou melhor dito, já escolheu o nosso sistema, que por sua vez tem um ou vários subsistemas, que por sua vez cada subsistema tem um ou vários componentes, temos que definir um conceito muito importante, que é função. A função é a parte-chave da nossa disciplina. Confiabilidade é saber tratar função e falhas. Então estamos chegando na parte crucial da nossa disciplina, importantíssima, porque temos que definir bem o que é uma função. Se a gente consegue definir perfeitamente uma função, a gente vai conseguir identificar de uma forma muito mais assertiva e confiável a nossa falha. Então é muito importante que estas primeiras fases sejam bem feitas para que depois a nossa análise de confiabilidade seja apenas uma consequência. Eu vou definir aqui a função requerida segundo norma. Mas antes de chegar na definição da norma, vou desfragmentar um pouco a definição que a norma faz. Primeiro, o que seria a função? É uma ação, atribuição,
tarefa, obrigação, responsabilidade ou característica de um objeto, ou de um ativo, no nosso caso, ou de um elemento, ou de um item. Isto é, representa o que o item deve fazer com condições normais de operação. Preferencialmente usar, para poder definir a função, é muito importante usar um verbo associado a essa função. Como, por exemplo, transportar, transformar, armazenar, rotacionar, movimentar, entre outros. Então é muito importante que a função seja direcionada a um objeto e a função que ele vai realizar seja vinculada a um verbo. Isso é muito importante. Porque depois a gente tem a definição de requerimento. E o que é requerimento? É performance esperada de uma função, geralmente expressa por um valor e uma unidade. Muitas vezes é difícil de poder preencher um requerimento, tá? Mas assim, na medida do possível que você consiga preencher o requerimento e associá-lo à função, o seu trabalho, a sua lógica e os seus resultados serão cada vez mais precisos. Tá? Aqui tem alguns exemplos de requerimento. Eles indicam o nível aceitável da performance de uma função, como por exemplo, 6 bar, que é a unidade de pressão, 40 metros cúbicos por hora, que é uma unidade de evasão, e assim sucessivamente. Tá? Então é muito importante, se possível, identificar o requerimento por meio de valor e unidade. Feitas estas duas definições, agora sim podemos juntá-las e chegar à definição que a norma faz de função requerida. Função requerida é a combinação da ação esperada com o seu respectivo padrão de performance, aplicada a um contexto operacional específico. Uma outra definição também que é feita pela norma IEC é a necessidade funcional associada ao nível de performance necessário para atender um determinado requisito de operação. Então, repito, na medida do possível, definir a função requerida como um objeto, eu vou destacar aqui, um objeto mais um valor e uma unidade, certo? Um valor e uma unidade. Então, esse objeto vai ser antecedido, na verdade, por um verbo. Então, o verbo vinculado a esse objeto e depois colocar um requerimento que normalmente pode ser expresso em valor e unidade, na medida do possível. Tá? Às vezes, a gente tem elementos que não conseguimos identificar bem o requerimento, mas se a gente consegue vincular um objeto, um verbo a um objeto, já estamos atendendo o nosso principal requisito. Antes de podermos chegar na lógica e na elaboração de um diagrama de blocos de confiabilidade, eu vou me tomar a liberdade de usar duas ferramentas que antecedem ao RBD. O RBD é uma ferramenta um pouco simples, dependendo como que a gente a aborda. Então, justamente para que este RDB não seja desmerecido em relação ao seu potencial e em relação à sua precisão que possa ter, eu vou me tomar a liberdade de usar duas ferramentas que são oriundas das disciplinas de projetos. Esta primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês, ela vem da engenharia do valor. Então, lembrem de que a ISO 55000, ela destaca muito o valor. Então, nada mais justo do que usar alguma ferramenta da engenharia do valor. A principal ferramenta da engenharia do valor, que claro, ela foi criada mais para poder elaborar um projeto, mas se adapta perfeitamente para a nossa disciplina, é a técnica do sistema de análise de funções, que é mais conhecida como FAST. Então o FAST vai criar, vou ler aqui junto com vocês, uma hierarquia lógica das funções de um item. Quando a gente cria esta hierarquia lógica dos itens, rapidamente a gente pode detalhar um RDB de algum componente ou componentes ou subsistemas. O FAST é uma técnica usada para organizar funções.
Então se enquadra perfeitamente com a nossa disciplina que eu já falei. O principal foco da confiabilidade é saber tratar a falha e a função. Se a gente consegue elaborar bem uma função ou identificar bem as funções, as falhas são rápidas na hora da sua identificação e a gente consegue sim eliminar o risco e ter uma boa confiabilidade. Então é uma técnica usada para organizar funções com base em lógica do tipo como. Depois a gente vai ver um gráfico para vocês entenderem, mas é com uma pergunta como, que sempre vai estar relacionada com a função de suporte. Depois a gente faz uma pergunta do porquê que vai relacionar com a função de propósito. Ok? Esta técnica cria uma estrutura de funções de forma lógica e sequencial, desde um nível mais amplo até o componente que vai ser a nossa hierarquia inferior. Então, o nosso nível mais amplo seria o sistema, passando por subsistemas e componentes. É uma técnica excelente para analisar análises funcionais iniciais e identificação de funções ocultas ou subvalorizadas. Então, essa técnica é muito importante também para, às vezes, conseguir identificar uma função que muitas vezes nós, como setor de manutenção, não estamos monitorando, não estamos dando a devida importância, por isso que a confiabilidade talvez seja baixa e, consequentemente, a nossa disponibilidade. O FAST permite visualizar relações entre funções principais e secundárias. Aqui tem um exemplo de como seria o FAST. Então, reparem que para poder fazer o RBD, primeiro, eu estou me tomando a liberdade aqui de aplicar uma ferramenta de projetos. Primeiro, a gente vai usar a técnica FAST. E como eu já tinha citado aqui, eu tinha lido nesse primeiro enunciado, como que é? A gente vai ter uma função primária, como por exemplo, pode ser um subsistema. Imaginem aqui que tem um sistema e tenho vários subsistemas, mas eu vou trabalhar apenas este subsistema. Então, de esquerda para a direita, eu vou fazer a pergunta como. Como realizar esta determinada função? E a resposta deve estar logo à direita. E assim eu consigo identificar rapidamente, de uma forma bem precisa, as funções. Novamente, a esta função do componente, agora que passa a ser um componente, eu pergunto, como realizar essa função? E a resposta tem que estar logo à direita. Tá? Sempre o como e logo à direita a resposta. Certo? Agora, para poder conferir se realmente essas funções que são normalmente compostas por um verbo, mais o objetivo, e uma unidade, o valor, que é opcional, temos que fazer a pergunta inversa. Então, inicialmente, talvez a gente vai poder elaborar o nosso diagrama FAST de esquerda para a direita. Para poder validar que estas funções estão corretas, ou também atualizá-las, agora de esquerda para a direita é o como. E agora, de direita para a esquerda, a gente vai perguntar por quê. Por que realizar esta determinada função? E a resposta tem que estar logo à esquerda. Então, dessa forma, a gente vai conseguir, mais uma vez, identificar e filtrar o nosso ativo do nosso portfólio que a gente vai usar, ou melhor dito, vai identificar desse portfólio para poder abordar os conceitos desta disciplina. Eu vou passar agora aqui um exemplo de uma bomba centrífuga. Então, considero que a bomba centrífuga é o sistema. E eu tenho que vincular alguma função principal a esta bomba centrífuga, é o sistema. Então, eu vou usar a técnica, ou melhor dito, a recomendação de função requerida. Um verbo. Atender processo industrial 1, por exemplo. Vamos imaginar que tenho vários processos industriais. Então, vou atender o processo industrial 1. A pergunta de esquerda para a direita. Como atender o processo industrial? E a resposta vai ser transferindo fluido com pressão X bar. Não quis colocar nenhum valor para não induzir, mas com uma determinada pressão. Ok? Então, mais uma vez, agora que eu identifico o meu sistema, né, aqui para meu sistema, e vou encontrar subsistemas ainda com a pergunta como. Como transferir fluido com pressão a X bar, transmitindo torque ao eixo? Como transferir fluido com pressão X bar, reduzindo atrito e controlando temperatura? Como transferir fluido com pressão X bar,
convertendo energia mecânica em energia hidráulica. E finalmente, como transferir fluido com pressão X-bar, suportando o componente, que é a estrutura metálica, suportes e fixação. Okay? Então, dessa forma, eu consigo já criar aqui a minha hierarquia. Posso continuar para a direita e encontrar os componentes. Como transmitir torque ao eixo, conectando o motor à bomba. Como transmitir torque ao eixo, fornecendo alinhamento. Como transmitir torque ao eixo, absorvendo desalinhamento e vibrações. E aqui, no outro subitem, como reduzir atrito ou como controlar temperatura, armazenando e fornecendo óleo lubrificante. Reparem que aqui, de um subsistema, abriram-se vários componentes. Então, não é uma obrigação que a gente abra em vários componentes, como é o caso deste segundo subsistema, ou a função de um segundo subsistema, que ele simplesmente terminou em apenas um componente. Mas do outro lado também, melhor dito, continuando, pode acontecer o contrário. Como, por exemplo, se eu pergunto, como conectar o motor à bomba? Instalando acoplamento. Como fornecer alinhamento? Instalando acoplamento. Como fornecer desalinhamento, absorver desalinhamento e vibração? Instalando acoplamento. Então, apenas um componente atende todas estas funções anteriores. Tá? E aqui, só para seguir com o exemplo, se eu pergunto como armazenar e fornecer óleo lubrificante, seria instalando o reservatório de óleo. Ou também poderia ser como armazenar e fornecer óleo lubrificante, fornecendo óleo a um determinado nível. Não quis colocar também unidade. Ok? Da mesma forma, vamos continuar aqui com o nosso subsistema, lembrando que aqui a gente considera o sistema bomba centrífuga. Subsistemas são estas partes aqui e estamos abrindo os componentes. Agora vamos encontrar os subsistemas, ou melhor dito, os componentes deste subsistema converter energia mecânica em energia hidráulica. Como converter energia mecânica em energia hidráulica? Transmitindo ao rotor movimento por meio do eixo. Aqui já começamos a identificar o item, né, o componente em si. Porque aqui até agora a gente identificou funções, mas já conseguimos rapidamente vincular a um componente. Como converter energia mecânica em energia hidráulica, permitindo a rotação com baixo atrito, por meio dos mancais. Como converter energia mecânica em energia hidráulica? Contendo fluido, por meio das vedações. Aqui, em função do espaço, pessoal, teoricamente, todas as outras funções que eu vou... Não é teoricamente, as outras funções que eu vou começar a apresentar, elas estão no mesmo nível. Só que já repararam que pelo espaço não vai entrar. Então, por isso que eu puxei um pouquinho para a direita, mas elas estão neste nível daqui. Continuo. Como converter energia mecânica em energia hidráulica? Rotacionando o rotor. Como converter energia mecânica em hidráulica? Guiando o fluido de saída, por meio de difusor ou involuta, também chamado por alguns autores. Como converter energia mecânica em hidráulica? Aumentando ao fluido energia cinética. Quem que faz isso? O rotor. Então reparem que conforme eu vou detalhando as funções, já começo a identificar o componente, o item em si, e não a função. Ou melhor dito, a função associada já ao item. Como converter energia mecânica em energia hidráulica? Conduzindo o fluido, por meio de tubulações e bocais, por exemplo. E como converter energia mecânica em energia hidráulica? Unindo as partes por meio de juntas. Finalmente, como converter energia mecânica em energia hidráulica? Controlando a passagem do fluido, por meio das válvulas. Certo? Aqui, este subsistema, eu não vou mais abri-lo, porque não tenho espaço, mas daria para abrir. Agora, quando eu pergunto a todos estes componentes como transmitir ao rotor movimento, como permitir rotação com baixo atrito, como permitir, ou melhor dito, como rotacionar o rotor, ou como aumentar ao fluido uma energia cinética, enfim, de todos eles, e a resposta pode ser apenas uma. E a resposta, neste caso, seria acionar elemento rotor a determinadas revoluções por minuto. Ok?
Então, não é uma regra que todas terminem em uma determinada função. Reparem aqui que 3 terminaram numa função, mas aqui uma desembocou em 2 funções. Então, não é uma regra. Se você quiser, pode abrir mais as funções subsequentes a um componente. Neste exemplo, eu vou delimitar. Poderia abrir muito mais e trabalhar muito mais o meu diagrama FAST. Mas aqui vou delimitar porque eu tenho interesse, já perceberam pela cor, que eu quero trabalhar neste subsistema que é converter energia mecânica em energia hidráulica. Okay? Então, delimito. Essa aqui vai ser a fronteira. Essa aqui vai ser a fronteira e é isso que eu vou trabalhar. Agora, para complementar, porque muitas vezes a gente faz de esquerda para a direita e consegue identificar as funções de uma forma bem clara e rápida, mas quando a gente faz a pergunta de direita para esquerda, às vezes a gente atualiza o melhor. Então, vou fazer um exemplo aqui bem rápido, tá? Para não ficar aqui também muito tempo. Se eu pergunto agora de direita para esquerda, por que instalar acoplamento? A resposta deve estar à esquerda, para conectar o motor à bomba. Por que instalar acoplamento? Para fornecer alinhamento. Por que instalar acoplamento? Para absorver desalinhamento. Então, em diferentes níveis, se você pergunta agora por que de direita para esquerda, à esquerda deve estar a pergunta. Então, essa daqui parece uma ferramenta muito subjetiva, mas é totalmente objetiva, desde que você use bem estes parâmetros. Perguntar como de esquerda para direita e o porquê de direita para esquerda. Vamos fazer mais 2. Por que rotacionar o rotor? Para converter energia mecânica em energia hidráulica. Por que permitir rotação com baixo atrito? Para converter energia mecânica em energia hidráulica. Certo? Então, este trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem daquele subsistema, sistema ou componente que vai ser apresentado pelos grupos, talvez seja a parte mais demorada, mas se você conseguir fazer muito bem este diagrama FAST, posso garantir para vocês que o restante é simplesmente consequências. Uma outra ferramenta também que vem da engenharia de projetos, da engenharia de desenvolvimento de projetos, além da técnica FAST, é a árvore de funções. E o que é a árvore de funções? Com a árvore de funções, a gente pode representar a hierarquia gráfica que parte de um nível superior e se ramifica em níveis inferiores, mostrando sua decomposição. Permite relacionar graficamente todos os componentes que os seus subsistemas e o sistema têm para ser analisado. Então, reparem aqui, eu peguei um trabalho do professor Fernando Guevara, que ele também vai ministrar aula para vocês, se eu não me engano, vai ser no final do ano. E ele fez o trabalho usando a árvore de funções para poder descrever esta turbina. Essa aqui é uma publicação que ele fez em 2009. Então ele fez a hierarquia, mas também antes de poder fazer esta árvore de funções, é muito importante que ele tenha feito o FAST. Porque reparem aqui, esta imagem que ele está apresentando aqui, este gráfico, esta árvore de funções, não é o FAST. Aqui simplesmente são os nomes dos componentes, ou dos itens, ou dos elementos, ou do subsistema, ou do sistema. Não é a função. Só que neste caso, na nossa disciplina, como a gente já está usando o texto da função no diagrama FAST, a árvore de funções vai ser substituída não por palavras ou textos, senão por algo gráfico. Porque concordam comigo, se a gente já fez bem o detalhamento e a hierarquia e a sequência lógica de uma função ou várias funções de componentes, subsistemas e sistemas, então podemos vincular eles a uma imagem. Então a minha proposta é que ainda continuemos com esta hierarquia de sistema, subsistema e componente, usando em paralelo as duas técnicas, tanto a técnica FAST e depois, dando continuidade ao FAST, já preenchendo estes quadradinhos de funções com algo gráfico, tá? E não textual. Ou também poderia ser textual e gráfico. Tá? E mais ou menos vai terminar este exemplo que eu
estou passando para vocês da bomba centrífuga desta forma. Tá? Então, reparem aqui, se a gente vê o diagrama FAST, a gente está considerando que a bomba centrífuga é o nosso sistema. E no diagrama FAST, a gente tinha identificado, para este estudo, que a gente tem 4 subsistemas. O elemento centrífugo em si, o acoplamento, o motor elétrico e a estrutura de suporte. E no nosso diagrama FAST, a gente detalhou mais, ou deu continuidade, apenas o elemento bomba centrífuga. E conseguimos identificar alguns itens, ou melhor dito, relacionar essas funções com itens, que é muito mais importante e muito mais relevante quando graficamente podemos vê-los, como era o eixo, mancal, neste caso mancal de rolamentos, o rotor, a involuta, a vedação, que poderia ser neste caso um selo mecânico, ou em algumas bombas eu sei que tem graxetas, as juntas, que poderiam ser de algum material específico, um papelão específico, ou também de borracha, como é o caso deste retentor, as uniões e a tubulação com flanges e as válvulas. Então, a gente, por meio do FAST, consegue rapidamente elaborar este árvore de funções, mas representando os componentes, certo? E agora sim, pessoal, depois que a gente já fez o nosso FAST, que é um trabalho interativo, que por sua vez vai ajudar a alimentar um diagrama de uma árvore de funções ilustrativo com imagens, que por sua vez um ajuda o outro, então a árvore de funções ajuda a melhorar o FAST e o FAST ajuda a criar a árvore de funções. Agora sim podemos rapidamente, em função daquele pedaço que a gente quer analisar, seja uma linha de componentes ou um conjunto de subsistemas, podemos elaborar o diagrama de bloco de confiabilidade, que é conhecido pelas suas letras em inglês RBD. E o que é o diagrama de blocos de confiabilidade RBD? Mostra como os componentes contribuem para o funcionamento do sistema. E pode ser em série ou em paralelo. Quando em paralelo, normalmente é considerado como redundância. Tá? Cada bloco representa um elemento funcional, que pode ser um componente, um subsistema ou um sistema. Então, reparem, como a gente já usou a técnica FAST e a árvore de funções gráfica, agora rapidamente conseguimos fazer e entender, ou melhor dito, aplicar tudo isso a um RBD. O RBD também é a conexão entre blocos que indica o caminho necessário para o funcionamento bem-sucedido. E finalmente o foco não é o fluxo físico